Bom dia, professores, professoras. Aqui é o Fred, diretor do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. E hoje vamos bater um papinho sobre a recuperação de janeiro de 2021. Nesse vídeo, pretendo conversar com vocês um pouco sobre as orientações prévias da Secretaria de Educação, vamos falar sobre os protocolos sanitários e, junto com isso, vou inserir para vocês um modelo para o plano a ser apresentado, para o trabalho a ser desenvolvido em janeiro, e também a listagem das habilidades, como elas estão organizadas. O seu diretor terá encaminhado para você o link desse vídeo, e a partir dele você poderá organizar as suas aulas para esse momento tão importante, que será aí a recuperação de janeiro de 2021. Então, a recuperação de janeiro de 2021, e isso precisa ficar bem claro para todos, ela é mais uma oportunidade para os alunos. Sabemos de todo o bom trabalho que os professores desenvolveram ao longo do ano, dos percalços e também dos muitos sucessos que nós tivemos. Então, esse momento em janeiro, ele é mais uma chance para que os nossos alunos possam aí fechar o ano de 2020 e partir para 2021 com todo um processo de recuperação contínua que haverá durante o próximo ano. Tá? Então, vou recuperar agora com vocês, nesse momento, algumas considerações que a própria Secretaria de Educação já fez. Olha lá. A recuperação de janeiro de 2021, então, ela é para, considerando aí, caso as entregas previstas e os kits que vocês organizaram não conseguiu atingir todos os alunos, né? Então, o estudante terá outra oportunidade para participar dessa recuperação. E assim a gente vai evitar a retenção de um maior número de alunos, não é? Então, vocês fizeram o conselho agora há pouco tempo, fizeram a seleção desses alunos de acordo com a realidade de cada escola, e aí organizaram o plano de recuperação intensiva da unidade escolar. A partir disso, os seus gestores entraram em contato com esses alunos, com os responsáveis deles, confirmaram quem irá participar, não é? E aí, então, agora chegou o momento de dar o pontapé inicial nessas aulas. O esforço em janeiro, ele vai ser preferencialmente presencial, mas ele também contará com o apoio do Centro de Mídias, para o pessoal que estiver ainda nesse momento à distância, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, olha lá, janeiro é presencial, preferencialmente, tá? Considerando todos os protocolos de saúde que nós iremos rever, e remotamente com roteiros de estudo para aqueles que ainda assim, nesse momento, se comprometeram em participar da recuperação, mas, por determinados motivos, não podem participar presencialmente. Então, o professor que atuar em janeiro, como é o caso de vocês, preferencialmente o trabalho será presencial, mas poderão haver casos de ensino híbrido. Então, nesse caso, o professor responsável pelas aulas, ele terá tanto o preparo dessas aulas presenciais como responsabilidade, como também a organização dos roteiros de estudo para os alunos que não puderem participar presencialmente. E quem são? Quais são as possibilidades de ainda em janeiro ser de forma remota? Tá? Somente 3 casos são colocados pela própria SEDU. O primeiro caso é o aluno que é grupo de risco. Então, eu tenho um aluno asmático, tenho aluno hipertenso, tenho aluno diabético. Ele é um aluno que ele não pode, por enquanto, até a finalização da vacinação, ele não pode participar presencialmente. Então, para esse aluno, ele tem o direito de participar da recuperação, mas ele vai participar de modo remoto. Ele vai buscar, o pai, no caso, a mãe, o responsável, vai buscar na escola o roteiro de estudo. A outra situação é quando o número de estudantes da recuperação supera a capacidade da escola. Então, no plano de recuperação da escola, alinhado com a supervisão, percebeu-se que a escola só pode atender 20% da capacidade.
por conta do tamanho da sala, funcionários e etc. Vamos supor que esses 20% sejam 80 alunos, mas no conselho final, a lista foi finalizada e confirmada com 100 alunos para participar. Portanto, 80 alunos participarão presencialmente e esses 20 alunos que passaram da capacidade vão retirar esses roteiros de estudo diretamente na escola. Teremos aí, então, a questão do ensino híbrido nesse momento. E caso não tenha disponibilidade de professor suficiente, então o número de professores que possibilita o trabalho com esses alunos, por exemplo, só comporta para 60 alunos. No exemplo que eu já dei previamente, os outros 40 alunos, então, receberiam aí atendimento via roteiros de estudo. Então, esses são os motivos para a gente poder fazer o trabalho de modo remoto. Então, a preferência é que seja presencial com todos os protocolos. No centro de mídias, como forma complementar e de apoio, nós teremos aí 3 aulas de matemática, por exemplo, por semana no ensino fundamental. Então, teremos aulas transmitidas, inéditas ou não. Nós teremos aí habilidades priorizadas, né, com uma combinação de reprise e aula inédita. E vocês terão acesso a essa programação para poder indicar aos alunos ou se pautar nelas também para os roteiros até o dia 1/1. Tá? Eu conversei com a Bruna, né, responsável pelo Centro de Mídias, e ela me colocou que até o dia 1/1, lá no site do Centro de Mídias, teremos disponibilizados aí o material e as aulas que serão colocadas aí para os alunos de modo complementar nesse período. As aulas, vamos só relembrar um exemplo da atribuição que vocês realizaram nos dias 29 e 30. Ele possibilita 3 tipos de agrupamento dentro de uma área. Então, aqui, por exemplo, temos a área aí mostrada para vocês de Ciências da Natureza e Matemática. Então, 10 aulas, por exemplo, no ensino médio. Então, a primeira possibilidade de trabalho é eu tenho um professor para trabalhar essas 10 aulas. A segunda possibilidade, eu tenho professor com 5 e 5. E a terceira possibilidade, eu tenho 2 professores, um com 6 e um com 4. A organização das habilidades, como veremos à frente, ela foi colocada nos chamados projetos. Não é? Então, assim, o tema gerador e as habilidades que são colocadas, professores, tanto que sejam, por exemplo, de física, química e biologia, quanto que sejam de matemática, conseguem desenvolver ali uma sequência didática para abordar aquele tema e desenvolver aquelas habilidades essenciais. Caso tenham 2 professores, é interessante também, porque enquanto, por exemplo, vamos supor que seja um professor de matemática e um professor de química. O professor de química enfoca nas 4 aulas que lhe cabe na parte mais específica de química ou da área de ciência da natureza, e o professor de matemática enfoca mais na parte da matemática. Então, essa organização das suas próprias aulas vai depender da sua atribuição e da organização que foi feita na própria unidade escolar. Também será de responsabilidade sua, né? Pegou a atribuição das aulas de recuperação de janeiro de 2021, a questão dos novos quintos conceitos. Os estudantes passaram para janeiro com o quinto conceito em aberto. Em alguns casos, por algumas inconsistências, foram com nota 1, por exemplo, né, para poder realizar o fechamento. Quando terminar o período de recuperação, que vai do dia 4 ao dia 22, na semana seguinte, com a sua avaliação final, será de sua responsabilidade fazer a alteração nesse quinto conceito. E o quinto conceito que você aplicar valerá para a área. Então, vamos supor, de novo, matemática e ciências da natureza no ensino médio. Vamos supor que na avaliação final, depois dessas 3 semanas desse aluno, vocês colocaram que o menino teve um conceito 7. No quinto conceito, ele vai ficar, então, com um conceito 7 em matemática, em química, em física e em biologia.
Então, percebam a responsabilidade do trabalho e da avaliação feita desse aluno, né? O conceito, ele será dado na área, e isso vale para todas as áreas. Tá? A frequência dos estudantes, então, também vai ser aí digitada em módulo próprio e também será de responsabilidade, como sempre é, do professor fazer ao longo dos dias de aula. Tudo bem? Então, a recuperação de janeiro poderá ser mais uma oportunidade para eles avançarem. Será importante buscar o engajamento para os estudantes realizarem as atividades até o final de 2020. Então, a gente teve já o esforço realizado, mas a gente tem mais essa oportunidade. E essa oportunidade, então, será justamente o trabalho de vocês com os alunos em modalidade presencial agora em janeiro. Então, agora nós faremos uma retomada dos protocolos sanitários, tá? Nessa questão do momento presencial. A própria Secretaria colocou para nós tivemos aí 12 milhões de máscaras de tecido sendo alocadas para as escolas, teremos a questão dos face shields, álcool gel, termômetro, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico, copo descartável, ou seja, a Secretaria está se empenhando para disponibilizar esses materiais para que o retorno às aulas seja o retorno em um ambiente seguro. Mas isso também demanda ação nossa, ação intencional de cuidado. A gente vê na televisão alguns vícios que as pessoas foram adquirindo ao longo do tempo que não vai ser possível admitir no espaço escolar. Por exemplo, a pessoa fala uma vez, ela não é compreendida, ela abaixa a máscara para falar. Isso é um movimento que não vai poder acontecer dentro da escola. Então, assim, todo esse material está sendo colocado à disposição para a sua proteção, para a proteção do aluno e para a proteção da sociedade como um todo. Como nós vemos as escolas aqui, as imagens trazem para vocês, vou dar uma ampliada, as imagens trazem para vocês as organizações de algumas escolas. Então, a questão dos totens com álcool gel, a questão do distanciamento entre as carteiras, por isso que cada escola tem o seu plano de recuperação, porque cada escola aí apresenta uma metragem diferenciada. A questão do respeito à distância mínima de 1,5 m vale tanto para as carteiras quanto para a sua atuação com os alunos. A questão da parceria com os nossos colegas da limpeza é essencial, né? Então, respeitar ali o momento, às vezes que o pessoal está acabando a limpeza porque acumulou várias salas, né? Então, promover calma, né? Aguardar ali junto com os alunos no distanciamento, e só finalizar aquela limpeza. Então, mais do que nunca aí, a compreensão e o sentido de trabalho em equipe será essencial na retomada dessas aulas presenciais. Mas, com todos os protocolos seguidos, a gente consegue segurar a questão da transmissão. Mas, Fred, a minha região encontra-se no vermelho, como é o caso do próprio município de Presidente Prudente. Nós iremos retornar presencialmente, mesmo no vermelho? A questão é, com o avanço dos tratamentos e com o avanço da questão do isolamento, o Plano São Paulo também sofreu alterações, como vocês podem ver aqui, acompanhar no próximo slide. Vou ampliar aqui para vocês. Com isso, tivemos uma alteração na capacidade aí diante de exemplos de outros países com retomadas presenciais, não é uma invenção nacional, é reflexo de experiências de outros países. Então, ele sofreu uma alteração. Então, na fase 1 e 2, então, municípios que estejam fase 1 e 2, vermelho e laranja, eles atendem, então, 35%. Quando vai para a fase amarela, ele vai para 70%. E da fase verde em diante, 100%. Né? A educação superior, que só na fase 5 volta com 100%. Para nós, a educação básica, na fase verde, já volta 100%. Então, possivelmente, por exemplo,
Na região de Prudente, começaremos aí com os 35% no vermelho. Havendo mudança do mapa e melhora da situação, em fevereiro, chegando na fase amarela, iniciamos as aulas com 70%. Por isso, então, que depende da fase que a gente se encontra. Então, mesmo na nossa região, atenderemos alunos presencialmente. Um número reduzido, disperso aí nos 2 períodos de aula, vamos pensar, a maioria das nossas escolas atendem manhã e tarde. Então, se eu tenho 80 alunos, eles serão distribuídos em 2 períodos, serão 40 alunos aí disseminados em 8 salas ao longo do período. Então, é um número bem reduzido que dá para a gente trabalhar de maneira mais segura. Tudo bem, Fred. Estamos revendo os protocolos, é mais uma oportunidade para o aluno. Peguei as aulas na atribuição, e agora? E agora é o momento de planejar. Então, vocês terão que desenvolver um plano de recuperação. Da mesma maneira que a gente faz um plano de ensino, vocês farão um plano de recuperação para essas 3 semanas. E esse plano se baseará nas habilidades fornecidas pela COPED, que são as habilidades essenciais para esse momento. Elas tiveram um agrupamento todo especial. E, a partir disso, vocês determinarão, a escola irá determinar com vocês o prazo de entrega desse plano, porque é a partir dele que você vai organizar as suas sequências didáticas e os seus roteiros de atividade para envio dos alunos, por exemplo, caso sejam atendidos que não estejam de forma presencial. Então, olha só. As habilidades essenciais para os trabalhos a serem desenvolvidos na recuperação de janeiro de 2021 já foram selecionadas pela COPED. Então, vocês, junto com a direção da escola, vocês podem buscar algumas informações para ver qual seria o melhor modo de trabalho com essas habilidades. Vou transmitir para vocês a minha tela com as habilidades que estão disponíveis para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem os links. E terá um link para essa pastinha com essa planilha. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as habilidades do ciclo 1, com matemática, ciências, geografia, história. E nós temos o do ciclo 2. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma do ciclo 2 de Ciências da Natureza e Matemática. Então, como ela vem agrupada? Ela traz, para os anos finais, no exemplo aqui do 6º ano, Ciências e Matemática, ela traz um tema gerador, nesse caso, Educação Ambiental e Impactos Socioambientais na Produção de Materiais Sintéticos. Ela traz uma habilidade específica de ciências, ela traz uma de matemática, e aí o trabalho pode ser desenvolvido conjunto. Então, como eu citei previamente, se eu tenho só um professor com as 10 aulas, ele vai lidar de maneira interdisciplinar com as 2 habilidades. Se eu tenho, por exemplo, um professor de matemática com 6 aulas e um de ciências com 4, ele vai focar nessa primeira habilidade e o professor de matemática vai focar na segunda habilidade. Então, esse conjunto entre componentes, temas e habilidades é chamado projeto 1. Eles determinaram como projeto. E eu tenho o projeto 2, que é, o tema 2 é misturas e medidas para o 6º ano. Eu tenho, de novo, uma habilidade para o 6º ano, e eu tenho de ciências, e eu tenho uma habilidade para o 6º ano de matemática. Fred, é para trabalhar os 2 projetos? Nas 3 semanas, é interessante o trabalho com os 2 projetos. Não é? Então, na primeira semana eu trabalho um projeto, na segunda semana eu trabalho outro, na terceira semana eu faço uma retomada e faço uma avaliação de resultados. Né? Então, seria interessante. Ah, Fred, na minha realidade, eu acredito que eu vou conseguir, para desenvolver melhor, trabalhar só o projeto 1. Vocês terão que analisar a capacidade tanto de recepção dos alunos que passaram por um longo período sem uma educação formal, que a maioria deles não teve contato nenhum com a escola por quase um ano. Então, até eles terão toda uma questão de adaptação novamente ao ritmo, mas acreditamos que seja completamente possível o desenvolvimento dos 2 projetos.
Tá? E aí vem a mesma coisa para o 7º ano, para o 8º, para o 9º. Isso também vem em ciências humanas, aqui em ciências humanas, ó. 6º ano, de novo. Os 2 componentes, geografia e história, o tema gerador, habilidades específicas de geografia, habilidade de história. Compõe o primeiro projeto e o segundo projeto. Então, o interessante é a primeira semana o projeto 1, finalizando ali, né, no comecinho da segunda, ou o projeto 2 na próxima, e finalizando com a questão de um fechamento, né? Ali vamos retirar as dúvidas, vamos levar algum material para poder sedimentar melhor a construção dessas habilidades, e uma questão de resultados. Ah, Fred, são poucas aulas, então eu acabei ficando preso no projeto 1. De novo, as habilidades foram colocadas para serem trabalhadas no mês todo, né? Perdão, nas 3 semanas. Todas as habilidades. Mas sabemos que a realidade das escolas são diversas. O importante nesse ponto a salientar é a intencionalidade da construção dos seus roteiros de estudo, caso atenda estudantes em modalidade híbrida, e para as aulas presenciais. Então, a gente parte das habilidades para construir os nossos roteiros. Então, o importante é perceber que se eu peguei 10 aulas, eu vou precisar desenvolver um trabalho interdisciplinar. Se eu vou trabalhar só com o meu específico, né, houve divisão de bloco, beleza, você vai trabalhar com ele a partir disso. Tá? Então, assim, são sequências que não serão longas, mas deverão ser sequências aí buscando um trabalho diferenciado. Haja visto que o menino passou tanto tempo longe da escola, sem contato com a escola, e que as habilidades selecionadas são habilidades passíveis de um trabalho mais conciso. Tudo bem, Fred, a gente selecionou aí as habilidades, mas e eu vou registrar onde? Né? Qual é o modelo do plano? Né? Todo mundo adora o modelo. Então, a gente trouxe aqui um modelo, deixa eu ampliar para vocês. Esse é o modelo sugerido, também está disponível, não precisa printar a tela, não se preocupa, não é? Ele vai estar disponível aqui na descrição, dentro da pastinha de materiais. Então, ele é uma sugestão, tá? Se a escola quiser adaptar para atender a sua realidade, também não há problema nenhum. Então, obviamente, o brasão da escola, plano de recuperação intensiva, né? A parte da identificação, nome da escola, nome do professor. Aí começamos com turma ou agrupamento. Por que turma ou agrupamento? Dependendo da quantidade de alunos, pode ser que você pegou as aulas do 6º ano A. Mas pode ser que pela quantidade de alunos, eu tenha um agrupamento sala, que é a junção do 7º A, B e D. Porque no 7º C, todo mundo passou. Ou eu tenho o agrupamento 8º A e B. Então, aqui, ou é turma, ou é agrupamento. Então, você tem que ver com o seu diretor se foi determinado que é a sala toda ou se houve junção de salas. No componente curricular, o área de conhecimento, / quantidade de aulas, é legal vocês especificarem aqui tanto o seu componente de trabalho quanto as aulas ministradas. Então, por exemplo, você é o professor que quebrou bloco e vai dar aula só de matemática. Então, matemática, 6 aulas. Porque daí o diretor vai saber que ele tem alguém ministrando as outras 4. Matemática, 6 aulas e ciências, 4. Pronto, quando eu pego esse material, eu já sei que é o professor que pegou todas as aulas e vai ter um trabalho inter. Mesma coisa, por exemplo, língua portuguesa, 6 aulas. Sei que houve quebra de bloco. Língua portuguesa, 6 aulas, arte 2, inglês 2. Tudo bem. Então, houve aí, você pegou tudo. Né? Então, assim, dá para você fazer a divisão ali na hora de trabalhar o projeto na área de linguagens e você abarcou todos esses componentes. Tudo bem também, não há problema. Então, é só para saber, na hora que a gente for observar o registro, se foi o professor que teve um foco mais específico ou se o professor realizou um trabalho interdisciplinar sozinho, né? Com ali o trabalho desenvolvido no projeto selecionado. Logo abaixo vem um período, né? Aqui colocamos os períodos das semanas para a sua organização aí semanal.
Fred, eu vi que numa determinada, nas habilidades, o primeiro projeto vai em uma semana, mas o outro projeto vai mais de uma semana. Não há problema. Repete ele aqui, repete o componente área, habilidade, repete ele novamente, não tem problema. Perdão, repetir já é novamente, mas repita ele. Então, não tem problema nenhum. Tá? É para organização e para a gente poder perceber, nós enquanto gestores e vocês enquanto professores, qual é a necessidade de trabalho, o que eu tenho que me orientar na hora de montar o meu roteiro de atividade, seja roteiro de estudo à distância, seja o meu plano de aula. Então, vai o componente área, né, de acordo ali com a sua atribuição e o plano proposto, né, como vimos lá, por exemplo, se eu peguei as 10 aulas, eu vou colocar matemática e ciências da natureza, se eu peguei só ciências, só 4 aulas, e eu sou de ciências, eu posso colocar aqui, ciências da natureza. Eu fiquei com essa parte do projeto. Habilidade. É só pegar as habilidades que estão lá naquela lista que eu mostrei previamente, não é? Copiar e colar aqui. A metodologia. De acordo com a habilidade do que ela solicita, eu vou encaixar a melhor metodologia. Nós teremos umas considerações sobre isso. Os recursos. O que eu vou usar? É caderno do professor, é livro didático, Aprender Sempre volume 3, eu retirei uma reportagem de um determinado local, então eu vou usar reportagem, eu vou fazer uma construção, por exemplo, em arte, eu vou fazer uma construção de uma escultura com uso de papel reciclado, com cartolina, não tem problema. O recurso utilizado aqui. E o mais importante, o instrumento de verificação e avaliação da aprendizagem. Então, eu tenho 2 tópicos aqui. Eu indico os instrumentos de processo, ou seja, ao longo das aulas, como eu vou estar avaliando esse aluno? Né? Pelo que ele produziu. Então, eu pedi um estudo dirigido, sem problema. Então, você vai olhar aquele estudo dirigido, vai ter a correção daquele estudo dirigido, vai fazer o registro de como aconteceu, você está acompanhando o processo desse aluno. E eu vou ter que ter um instrumento de avaliação de resultado. Então, no fim do processo, eu preciso ali aferir, né, qual foi, né, se realmente qual foi o impacto causado pelas minhas aulas e qual foi ali o aproveitamento do aluno em relação ao desenvolvimento daquela habilidade da melhor maneira possível. Então, eu posso usar prova discursiva, prova objetiva, produção de gênero textual específico, relatório, portfólio, registro de observação do docente, enfim. Dependendo do seu componente, da sua habilidade e da sua metodologia, vai repercutir em qual instrumento de avaliação você vai utilizar. E aí você vai fazer isso para os 2 projetos, ao longo das semanas, e a partir desse documento a ser entregue para o seu gestor, você fará o preparo das suas aulas. E agora, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, olha lá, o modelo de plano de recuperação a ser organizado pelo professor contém os elementos básicos do roteiro de estudo enviado aos alunos durante o ano letivo 2020. Então, para todos nós que já trabalhamos esse ano, a gente conhece a maioria desses elementos, né? Porque a gente trabalhou com um roteiro de estudo. Mas aqui na descrição do vídeo, então, já vai ficar o link desse modelinho que eu mostrei para vocês, tá bom? No caso de unidades escolares com atendimento de modo híbrido, presencial e não presencial, o professor também faz roteiro de estudo para ser encaminhado para o aluno. Ou via online, vamos supor que agora o menino, no Natal, não é o pai conseguiu investir aí num computador, ou conseguiu um celular melhor, que agora comporta os programas, então o menino quer receber online. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não, ele ainda não tem, ele vai ter que retirar na escola. Então tem que fazer para imprimir. Para os alunos que retiram as atividades na escola, haja visto que muitos encontram-se em recuperação devido à dificuldade de se dirigir à escola, sugere-se a construção de 2 roteiros de estudo. O primeiro a ser retirado em 5/1 e entregue até 13/1, e o segundo, que ele troca, né, ele entrega o primeiro e pega o segundo em 13/1 para ser entregue até 22/1. E aí a construção desse roteiro de estudo é baseado no plano de recuperação do professor, é baseado nos projetos selecionados. Então, a gente considerou essa sugestão
Porque se o menino teve dificuldade ao longo de todo o ano letivo para ir buscar os materiais na escola, seja aí por conta das questões sociais da família, né? Nós tivemos diversos pais que perderam o emprego, ou que moram muito distante, não teve transporte. Então, assim, a gente já sabe que vai ser um movimento extra. Então, como não veio nenhuma disposição em contrário da SEDUC, orientando para que seja entregue semanalmente, então a gente sugeriu aqui quinzenal. Não dá bem quinzenal, né? Dá menos dias, mas assim, 2 levas. Então o pai vai buscar uma vez, vem fazer a troca e entrega no final. Então, para o menino que é presencial, o plano de recuperação lá do professor, no quesito dos instrumentos de avaliação, são instrumentos de avaliação a serem entregues e feitos ali presencialmente. Os meninos que fazem por roteiro de estudo, na hora de organizar os roteiros de estudo, a gente já sabe que a avaliação desse menino vai ser, ou dessa menina, vai ser totalmente baseada na produção que ele teve mediante as atividades que eu fiz no roteiro de estudo. Agora, uns pontos de atenção nas aulas presenciais que nós gostaríamos de destacar. Mantenha a distância segura entre os presentes da sala. Então, gente, o aluno está com dificuldade, você quer dar alguma orientação, a orientação é dada à distância. Nós, como professores, ao longo de toda a nossa formação, sempre falamos e sempre orientamos a chegue próximo do aluno, mostre proximidade do aluno para que ele perceba que você está disponível para ele. Mas, nesse momento, a gente tem que guardar a distância segura de 1,5 m. Então, ainda que você caminhe pela sala, você tem que caminhar, mas você tem que manter a distância segura entre os alunos e entre você e os alunos também. Oriente os alunos para não realizar troca de material. Ah, eu esqueci a borracha. Não fazer troca de material. Tá? E manter a máscara cobrindo boca e nariz o tempo todo. Como a gente está vendo aí, né, na televisão, o pessoal está achando que máscara é para cobrir queixo. Então, na verdade, máscara é boca e nariz. Então, é boca e nariz o tempo inteiro. Caso o aluno apresente dificuldade em compreender o que diz, fale um pouco mais alto e compassadamente. Não abaixa a máscara mesmo com o Face Shield. A gente tem um pouco aí a questão de que, eu tô com o Face Shield mesmo, então não tem problema eu abaixar um pouco a máscara. Existe o problema sim. Porque você tocou a máscara que está contaminada, você volta ela para o lugar e, eventualmente, você pode tocar algum material. Então, gente, não toquem a máscara. Ou se tocar a máscara por alguma necessidade, álcool, gel na mão, mas não abaixa a máscara para falar com o aluno. Mesma coisa o aluno. Não entendeu o que o aluno falou? Pede, espera um pouquinho, pede para ele falar um pouquinho mais alto e compassadamente. Na determinação das metodologias, né? Fred, eu estou escolhendo as metodologias que eu vou trabalhar, e aí? As metodologias que envolvam proximidade física, como agrupamento produtivo, dupla, trio, trabalho em grupo, não são indicados. Os meninos têm que trabalhar nas carteiras em que eles estão. Claro, sugere-se a colaboração entre os alunos, não é, que ela deve ser estimulada por meio das interações nas aulas expositivas e dialogadas, ou mesmo, eu fiz um momento de estudo dirigido, ali durante a socialização, eu promovo essa colaboração. Mas não escolher metodologia que envolva o agrupamento físico do aluno, a proximidade física do aluno. E aí isso reflete também que a gente passou o ano inteiro falando com todos os professores sobre metodologia ativa. E aí eu estou voltando para o presencial e eu penso assim, que bom, vou poder usar muita metodologia ativa diferenciada. Mas rotação por estação, por exemplo, e aula invertida não são indicadas. A primeira, porque ela possibilita contato físico, mesmo que seja a troca de material. Por exemplo, algumas salas, a gente sabe que existem realidades diferentes, o ideal de rotação por estação é que os alunos troquem de lugar. Mas em algumas salas estão começando ainda a desenvolver essa autonomia, algumas vezes a gente prefere trocar o material de grupo, né? Põe no envelopinho e troca.
esse material passou na mão dos alunos. Então, evitem essa metodologia ativa. Aula invertida, também não. Por quê? Esses meninos já apresentaram dificuldade o ano todo em trabalho autônomo. Esse é o momento que o menino precisa de metodologias presenciais. Então, a gente colocou que ela não é indicada. Lá em fevereiro, tudo correndo bem, voltando com 70% dos alunos, né? Depois aí de um fevereiro, com aulas presenciais, socialização, se quiser usar a aula invertida, tudo bem. Mas a rotação por estação, por exemplo, ela só vai poder voltar à baila quando nós tivermos a imunização. Né? Isso vai levar alguns meses ainda. O que a gente sugere, então? O uso da gamificação. Né? Então, eu introduzo alguns elementos dos jogos na organização das aulas. Ah, Fred, eu li muito pouco, né? Já está agora, para agora eu fazer a organização das aulas, e aí? Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei para vocês 3 artigos bem simples, de fácil entendimento, que vão poder complementar e dar algumas dicas de alguns elementos de gamificação que vocês podem incluir na aula de vocês, para tornar essa aula mais dinâmica, gamificada, de modo que estimule mais a participação do aluno e não necessariamente envolva proximidade física. Então perceba, gente, que esses cuidados, esses pontos de atenção, eles são para que a gente tenha uma ação potencializada no trabalho com os alunos, seja promovendo a minha proteção e a dos alunos, e seja desenvolvendo um trabalho legal para esse período. Tudo bem? Então, gente, o que eu tenho para desejar para vocês, deixa eu ampliar aqui, o que eu tenho que desejar para vocês são boas aulas, muito obrigado, assistam de novo esse vídeo, voltem em alguma parte, né? E as habilidades, como que funciona mesmo? Volta naquela parte. E o plano, o que é para preencher aqui mesmo? Volta lá naquela parte. Façam a organização desses planos, conversem com seus diretores para verem as datas de entrega, mantenham os cuidados dos protocolos sanitários, que o período vai correr muito bem. E aí, garantiremos mais uma oportunidade para os nossos alunos poderem aí finalizar o ano de 2020 em 2021. Realmente, 2020 ficou tão grande que ele foi até para 2021. Então, gente, eu espero que possa ter colaborado aí um pouquinho com essas dúvidas nesse momento aí da recuperação. De novo, aqui abaixo na descrição estão os links para os artigos, da pasta com os arquivos, dessa apresentação, do plano, das habilidades. Fiquem à vontade, compartilhem, e eu sinceramente espero que eu tenha colaborado um pouquinho com a formação de vocês. Tudo bem? Então, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, e até um próximo encontro. Tchau, tchau.